boa noite. Estamos aí. Hoje, quase que não atrasamos meia hora. Quase que ninguém percebeu. Foi um atraso. Eu sou um calhorda? Sou um calhorda. Mas sou um calhorda de bom coração. Estamos aqui. Já me desculpei com o Saladino. Espero que ele tenha se desculpado, que ele tenha aceito as minhas desculpas. E é isso. Os caras ali, ó, de não atraso. Eu não atraso, já, mas nunca. É o tempo que tá. Ele passa de uma forma diferente perto de mim. É outro problema. Ô, Saladino, muito boa noite. Você tá bem, cara? Boa noite, Diego. Boa noite pra todo mundo que tá aí no chat, que veio aqui pra ver a gente falar besteira. E tá perdoado o atraso, porque, né? Afinal de contas, pandemia, criação de conteúdo, fazer ficha de D&D nunca foi um negócio fácil. E uma vez eu vi um livro, acho que foi escrito pela Danusa Leão, sobre normas e etiquetas, e ela fala que em São Paulo, na cidade de São Paulo, se a pessoa se atrasa até 45 minutos, está dentro da etiqueta. Eu fico muito feliz de ler isso, e fico muito feliz de nunca ter marcado nada com a Danusa Leão. Muito bom, é verdade. Eu já tinha escutado essa mesma teoria, não sabia que era dela, mas eu devo confessar que eu morei em São Paulo por um longo tempo, e eu várias vezes usei desta prerrogativa, mas entendo perfeitamente. Ainda bem que você nunca combinou nada com ela, né? Muito bom, senhores. Hoje o nosso objetivo aqui é trocar uma ideia com o Saladino. O Saladino, além do... Como é que te chamaram outro dia, aquela última vez que você veio? Baluarte. Baluarte. Eu ia falar Bastião, mas é Baluarte. Baluarte. Além de Baluarte do RPG Nacional, ele é o Baluarte, usando de novo, do terror, cara. O cara manja, coleciona, curte a parada real. Tô exagerando ou não? Não tá não. Eu adoro terror, sabe, desde pequeno, desde, sei lá, meus 10, 12 anos. Terror pra mim é meu Super Plus, ele tá aqui na minha vida. O que é irônico, né? O que é divertido, porque as pessoas me veem como um cara legal, simpático. Pô, mas você não matou ninguém, você não é violento nem nada, assim. Mas é que o terror, ele tem um papel um pouco diferente. Eu tenho esse péssimo hábito de, como eu sou jornalista por formação, eu não simplesmente eu gosto das coisas, eu vou lá, eu vou ver, eu vou ler, eu vou pegar informação, eu vou conversar com pessoas a respeito para entender um pouquinho o porquê que eu gosto, né? Então, o meu gosto por terror começou tipo lá atrás, lá nos anos 80, 1980. Viu, gente? 1980, antes da internet, antes dessas coisas. Não tinha celular, era outro negócio. Não tinha celular. Celular era um troço desse tamanho, assim, que as pessoas usavam, tiravam da caixa e falavam, olha, tá carregado, ele dura 2 horas. Sabe? E sensacional. Tem muita gente que fala que os anos 80 foram um ápice do terror no cinema, na televisão e tal. Teve terror antes também, mas na verdade o que a gente teve nos anos 80 foi o boom do home video, né? Que todo mundo começou a ter o home video, né? As pessoas começaram a ter videocassete em casa, VHS. Então o que aconteceu? As pessoas tinham VHS, tinham videocassete, queria ver filme no final de semana, diferente. Então ia na videolocadora, tinha um monte de filme. E aí vários gêneros cresceram e tiveram uma divulgação muito grande naquela época. Principalmente o terror. E eu não sei se você sabe, nas videolocadoras, no mundo inteiro, tá? O terror é o segundo gênero que tinha mais filmes, que tinha mais títulos em videolocadoras. Sério? O primeiro era o pornô. Caraca, bicho, sério? Então, porque... aí a gente vai conversando, mas teve uma explosão, uma divulgação, porque o pessoal precisava de título e foi pegando título, e aí o terror... ele começou a chamar um pouco mais de atenção, porque o terror sempre foi visto como... tinha o cinema e tinha o terror. E o filme de terror. Tinha os livros de literatura e a literatura de terror. Tinha sempre os quadrinhos. Foi uma caixa separada. O que é meio coisado de falar isso, porque você tem grandes autores, grandes cineastas, grandes atores, grandes roteiristas, desenhistas que vieram do terror. Sabe? Sim, poxa, claro. Sabe, a gente pode ficar aqui a noite inteira falando de artistas que vieram do terror.
E eu tenho uma teoria do porquê que os caras bons vieram no terror, mas a gente já fala lá. Eu lembro que a gente tinha combinado uma estrutura, que a gente vai bagunçar tudo, do que a gente vai falar, e eu já tô me adiantando em algumas coisas. Mas dá bala, cara, que você tá em casa, que você tá livre, leve e solto. Mas pera lá, deixa eu entender um negócio aqui. Você começou evocando justamente o sentimento próprio ali, o negócio teu com o terror. Eu quero entender, antes da gente falar, a gente vai entrar justamente, por isso que você é o nosso convidado aqui, que você manja pra caramba do tema. Mas independente de você manjar do tema, eu quero entender de onde vem o gosto. Porque sim, o terror. Puta, eu vou me adiantar, mas eu já venho. O terror, ele é um negócio meio sedutor. A parada é meio tipo, todo mundo tem um. Eu não sei se é. Puta, ele gera uma curiosidade, ele gera uma adrenalina diferente, ele gera ali uma emoção um pouco diferente. Eu quero falar sobre isso especificamente, mas eu quero entender o porquê que o Rogério começou a curtir. Da onde vem essa parada? O negócio é dos anos 80? É de infância? Da onde que tá situado esse teu gosto? E como é que você entrou? Você entrou por um quadrinho? Você entrou pelos filmes? Quem está falando do home video? Você entrou por onde que foi? Qual foi a porta? Eu entrei um pouquinho antes do home video. Tem uma parte muito pessoal, muito emotiva virada nisso, claro, que tá ligado com o que é o terror, o que o terror pode ser. E quando a gente fala de terror, ele é um negócio que ele é extremamente diverso. Porque tem pessoas que simplesmente têm medo, não querem saber, não passam nem perto de terror. Ok, é normal. E tem gente que quer ver e quer ir lá e sai do cinema ou da televisão e fala, isso aí tem pouco sangue, tá? Aham. Então a coisa é muito diversa, varia muito de pessoa para pessoa. E afinal de contas, né, a gente tá falando de ser humano, né? Ser humano, sabe, tem gostos que variam do picles ao chocolate. Então a gente, né, a gente tem variedades. No meu caso, aconteceu o seguinte, numa época da minha vida que eu tinha lá meus 10, 12, um pouquinho mais anos, 12, 14 anos mais ou menos, eu tava naquela coisa da pré-adolescência, eu tava prestes a virar um adolescente, naquela coisa que você ia na escola e tal. E tem muito psicólogo que fala que a nossa sociedade moderna ela carece um pouco de ritos de passagem. Antigamente, as sociedades tinham aquele rito de passagem, que para você entrar ser um jovem adulto, um adulto, você passava por um rito de passagem, que era caçar sozinho uma criatura, passar uma noite num lugar sagrado ou assustador, fazer uma viagem, fazer alguma coisa sozinho. A gente não tem mais isso. Essas etapas de transição, né? Meio que se perderam. Assim, normalmente a gente não tem mais o rito de passagem, a gente não se arrisca, porque nós somos uma civilização, uma cultura mais avançada, a gente não arrisca nossas crianças para fazer alguma coisa perigosa, né? Mas a gente tem outras formas e a gente carece um pouco disso. A gente mesmo, a gente fica se perguntando como que a gente vai ser adulto e tal. E eu sou de uma época, ou pelo menos na minha época, ver filmes de terror era meio que aquela coisa legal. Você ia na escola e chegava, conversava com seus amigos. Você viu tal filme que passou na televisão, que ia passar na televisão? Deixa eu explicar para quem é mais novo. Antes não tinha streaming e nem TV a cabo. Você tinha 5, 6 canais de broadcasting, de transmissão, e os filmes passavam naquele horário e acabou. Tipo, você tinha que ver naquele dia, naquela hora, ou então não. Ou então era muito difícil. Antes da vinda do home video, video on demand, etc. Então, era aquela coisa, você ouvia falar dos filmes. Você ouvia falar que fizeram um filme em que o cara saía e cortava a cabeça do outro. Mas você não sabia do filme, você não tinha... As informações eram complicadas de chegar aqui no Brasil. Porque chegava por revista, que demorava, por jornal, sabe? Pra ter uma referência, um dos meus filmes favoritos, Hellraiser, ele demorou acho que 14 meses para chegar, para sair no cinema, a partir do dia que colocaram o cartaz no cinema. Tipo, colocaram o cartaz no cinema, já tinha o nome em português, ele demorou 14 meses, um ano e 2 meses, sabe? Isso é então, impensável hoje em dia, né? Hoje os filmes saem antes aqui no Brasil do que nos Estados Unidos, sabe? Os caras saem pela mão, que saiu uma semana antes aqui no Brasil. Alguns filmes. Então, era aquela coisa de muita especulação. Se vocês acham que quando uma empresa anuncia um filme ela está fazendo hype, imagina fazer 6 meses de hype. Então, vai sair tal filme, vai ver. Grandes programas de televisão como Fantástico, como essas coisas, colocavam como matéria, vai sair tal filme. Não era só,
lançamento. Não era só a sessão de cinema. Era tipo, a notícia era, vai sair a profecia. Filme, a profecia traz isso. Filme tá. Então, você tinha muito do hype. E o filme de terror, ele tinha aquela coisa de as pessoas têm medo de ver. Porque é de terror, as pessoas morrem. Então, pré-adolescentes, como eu, tinha muito aquela coisa de ver o filme de terror era algo ousado. Tipo, você estava vendo filme de terror. Mesmo que seus pais deixassem, você estava vendo filme de terror, sabe? Então, você tinha naquela. Você viu o filme de terror, a vontade era no dia seguinte você chegar na escola e falar: putz, eu vi tal filme, era isso, tinha isso, cara, consegui ver Sexta-feira 13, consegui ver tal coisa, sabe? E lembrando que os canais de TV demoravam para trazer os filmes, porque os filmes iam para o cinema, ficavam um tempo no cinema e passava 2, 3, 4, 5 anos, 6 anos, 10 anos até chegar na TV aberta. Quando chegavam, porque tinha uns que nunca passaram na TV aberta. Uhum. Né? Então, quando passava, era, finalmente a gente vai ver Sexta-feira 13. Eu vi falar que tem 5 filmes. Então, essas coisas tinham uma mística em volta do filme de terror. E, no meu caso, eu tinha um momento emocional também. Meu pai trabalhava durante o dia, e não durante o dia, ele ia trabalhar na parte da tarde, ele chegava 2, 3 horas da manhã em casa. E eu estudava de manhã. Eu ia assistir aula às 7 da manhã e chegava meio-dia. Então, normalmente eu não encontrava meu pai em casa durante a semana. E eu não tinha aula aos sábados. Então, na sexta-feira, eu podia esperar meu pai chegar. E para falar com ele, para ver meu pai, né? E normalmente alguns canais de TV passavam filmes de terror na sexta-feira à noite. Em especial a TV Record passava filme de terror à noite. Uhum. Então, para eu ficar sentado esperando meu pai, eu ficava vendo um filme de terror. Minha mãe, que coitada, estava acordada desde manhã cuidando de 3 crianças, né? Dava um certo horário, ela ia dormir. Ela estava cansada. E porque ela tinha que acordar cedo no sábado. Meus irmãos eram pequenos e dormiam. Então eu ficava sozinho assistindo televisão. E o que eu ficava vendo? Filme de terror. A Record passava vários filmes do estúdio Hammer, que é um estúdio que fazia terror dos anos 60 até começo dos anos 80. E da Amicus, que também foi um outro estúdio que seguiu mais ou menos a linha da Hammer. E ali eu via filmes com Christopher Lee, Vincent Price, Boris Karloff, Peter Cushing. E aí eu via aqueles filmes clássicos, sabe? O Cérebro que Não Podia Morrer, Cicatrizes de Drácula, Maldição de Frankenstein. Toda sexta-feira ver aqueles filmes davam aquela sensação de é um momento legal, é bacana, é um terror, é um medo que é medo, mas é legal. Ao mesmo tempo que rolava essa coisa de querer ver outros filmes de terror mais assustadores. Então, essa ligação lá atrás do Saladino novinho, do jovem Saladino, ele curtia bastante, eu gostava disso. E aí eu começava a ver que o terror, ele era... tem gente que fala, terror é só gente ruim ver terror porque quer ver as outras pessoas morrer. Não, é muito pelo contrário. Aí eu começo a ver que os autores de terror, as pessoas que fazem o terror, sejam escritores, sejam cineastas, atores, eles eram pessoas que, na grande maioria, eram pessoas que estavam muito bem resolvidas com isso. Eles sabiam que aquilo era uma fantasia, que aquilo era uma catarse, era pôr pra fora medos e brincar com medos, enfrentamentos. É a montanha-russa, sabe? Você quer ter aquela sensação, aquela adrenalina, mas você não quer morrer, você não quer cair de 20 metros pra ter aquela sensação. Você sabe que você vai morrer. Mas na montanha-russa você tem aquela adrenalina, tal, aquela sensação, e você sai bem. O filme de terror é você sentir medo. Como é que é sentir medo? Só que você sabe, você tá seguro, você tá na sua casa, você tá no cinema, você não vai morrer. Você vai sentir aquela coisa. Nossa, matou o cara, matou, ai, eu sobrevivi. E você tem aquela sensação de sobrevivi. Além da catarse de você pôr pra fora, porque, repara bem, em vários filmes de terror, quem morre são as pessoas ruins. São pessoas ruins em geral. São os caras que... É verdade. São os... Sabe, começa aqueles filmes de terror adolescente, de psicopata, você odeia todo mundo que tá lá. Você quer que todo mundo morra. Por quê? Porque são pessoas ruins. Então, são formas. E o terror, ele tem essa coisa de a pessoa é ruim, você vai lá e mata. Sabe? O Jason vai lá e mata os caras que são escrotos. Sabe? Então, tem aquela coisa do
Eu passei o dia inteiro estudando, trabalhando, encontrei um monte de gente chata, escrota, e que não faz isso, que não faz aquilo. Aí no filme de terror, você põe pra fora aquela sensação de eu quero que essa pessoa se ferre de uma forma segura, sem que uma pessoa realmente se ferre. Uhum. Porque pessoas normais não querem que ninguém se machuque ou morra. Pessoas normais, tá? Claro. No filme de terror, a gente tem aquele alívio sem ninguém se machucar. É uma catarse segura. Ao mesmo tempo, você tem aquela coisa do eu sou um cara legal. Eu sobrevivo no filme de terror. Eu assisti o filme inteiro e eu sobrevivi. Você tem essa coisa legal do eu sobrevivi, nem precisei sair correndo do Jason ou do Fred, sabe? Uhum. Tem essa coisa que isso dá um up na gente. Sabe? O terror, ele brinca com medo. O medo é uma das coisas que todo mundo tem medo. Todo mundo tem medo de qualquer coisa. Sim. O terror, ele mostra, ok, você tem medo. Mas vamos mostrar aqui que você é um pouquinho maior que o medo, que você vai passar pelo seu medo. Que o teu medo você tá com medo, tá aqui, ó, medo. Mas você conseguiu passar. E quando você termina, você se sente um pouquinho melhor quando você faz isso. Cara, muito interessante essa perspectiva que você coloca. Porque realmente, todo mundo tem medo. Medo é talvez uma das emoções mais básicas, né, do ser humano. Ela existe pra você sobreviver, né? Exato. Se tem alguma coisa que pode te matar, você foge pra você sobreviver. Sim. Ele existe pra isso. E esse medo, é lógico, o medo em detrimento à sobrevivência, ele é extremamente saudável e é por isso que a gente tá aqui até hoje. Mas, independente disso, o medo em demasia, ou o medo compulsivo, o medo que te leva para uma alucinação, para uma situação irreal, ele é muito debilitante, né? Aqui, vou aproveitar e fazer um breve parênteses aqui, Sim. que eu há muitos anos, há mais de 10 anos, sofro com algumas crises de ansiedade, então venho me tratando, fazendo psicoterapia e tal. Em um bom momento da minha vida, consegui ficar bem estável. Agora, no começo desse ano, por conta dessa circunstância que a gente vive de pandemia, eu tive uma puta crise e fiquei desesperado. E é basicamente uma sensação de medo, de angústia, é uma sensação muito debilitante. E sim, lógico, aí fui procurar ajuda profissional, por favor, se alguém aí estiver escutando essa parada e tivesse se identificar com isso, busque ajuda profissional, porque é a melhor coisa que você pode fazer. Busque apoio das pessoas que te amam, né? E busque ajuda profissional, que é o importante, é como a gente deveria resolver esses problemas. Porque esse é um problema sério que Exato. precisa ser tratado com ajuda profissional. Perfeito. Ele já é uma coisa que tá mais complexa. O que eu tô falando de terror é aquilo que já não chegou na parte de necessitar de uma ajuda clínica. Exato. É o sentimento, a adrenalina, Sim. a parada, né? Enfim, mas o que eu tô querendo dizer é que justamente é interessante que você tá montando esse prisma. Eu fiz esse parênteses só pra elucidar que, sim, claro, esse medo, ele não é saudável, esse medo é patológico, ele é uma doença, ele precisa ser tratado e tal. Agora, o medo normal, racional, diário que todos nós sentimos, sim, pelo que você tá colocando, e faz todo sentido na minha cabeça, é muito racional, muito coerente o que você tá propondo, esse tipo de circunstância, ele te ajuda a entender que você pode se fortalecendo degrau a degrau em relação àquele controle do seu próprio medo, sabe? Tipo, você é exposto ao medo, pá, você volta, pum, mas não, tá tudo bem, eu sobrevivi, tá, né? Eu entendo, eu não morri, o Jason não correu atrás de mim. Então, por mais bobo que pareça ser isso psicologicamente tem um efeito, né? Não é uma parada louca. E tem uma coisa, né? O medo, o terror, o medo, ele vai mudando de tempos em tempos de acordo com o reflexo da sociedade. Se você pegar filmes e livros antigos, anteriores, você vai ver que, por exemplo, teve uma época que o grande medo era o terror atômico. Era que ninguém sabia direito o que era. Era ciência atômica, ninguém sabia direito. Então tinha medo, porque era o medo, porque era guerra, era atômico, era. Aí depois o terror fica diferente. Aí depois você consegue analisar o medo da sociedade vendo as obras de terror que são feitas.
Era isso que eu ia falar. Eu Que queria também é um levantar negócio essa. muito legal. Você fala, pera, por que tal terror tá fazendo sucesso? Por que a gente quer voltar para esse terror? Qual o momento que a gente está vivendo? Assim como qualquer obra de arte, que é um reflexo da nossa cultura e da nossa sociedade, o terror também é. Ele também tem essa coisa visceral de mostrar o que as pessoas têm medo. E isso é muito bacana quando você tem consciência. Quando você entra sabendo, ok, eu estou vendo isso para entender. Papapá, papá. É muito divertido eu pegar um filme da década de 50 de terror, né, que o monstro é uma aranha gigante porque teve teste atômico e não sei aonde, sabe? Pô, hoje em dia a gente sabe que não dá para uma aranha ficar maior do que 1 metro, porque papapá, papapá. Vocês estão ouvindo a minha cachorra latir porque tocou o interfone agora. Maravilhoso. É maravilhoso. É assim, Não, eu mas tenho uma foi cachorra. engraçado, do nada ela apareceu. Mas começa a latir! Eu tinha que colocar cachorro no meio da história pra ficar legal, mas tudo bem, né? É. E quando você vê filmes de terror, você começa a entender melhor algumas questões históricas e sociais. Se você olhar e falar, por que você tem medo? Por exemplo, por muito tempo, o terror era fora do mundo. Não era fora do teu Alienígena, mundo. né? Não, não, não. Ele era fora do teu mundo. Por exemplo, era num castelo lá num Pode crer. lugar específico, era um monstro numa ilha, era um alienígena que vinha. Tipo, nunca era na tua casa. Nunca Sim, era. sim. Aí vem um carinha chamado Stephen King e começa a trazer o terror pra tua rua, pro teu vizinho, sabe? Outros também fizeram isso. Aí você fala, por que isso? O que aconteceu? Porque chegou uma hora que as pessoas sabiam que não existia o castelo na Romênia que tinha o Drácula. Você tinha informação, sabe? Você tem satélite agora, não existe ilha desconhecida. Né? Sim. Então, você começa a entender como as coisas mudam e como que as coisas funcionam. Deixa eu te perguntar uma coisa. Assim, sei lá, eu acho que cabe para meio que pra qualquer coisa e pro gênero terror, acredito que não seja diferente. Você acha que o terror pelo terror ele vale, ele é justificável? Porque tem muitas obras de terror. Eu não sou nenhum especialista, mas já vi alguns filmes, já li alguns livros. Você falou Stephen King, por exemplo, e enfim. Tem algumas coisas que me parecem sem propósito. Então, sei lá, de repente um filme de muito intenso, com muitas cenas muito fortes, com cenas gore, com cenas de assassinato, coisas assim Vamos lá, pesadas vamos visualmente, lá. mas que É, não necessariamente tem um enredo, tem uma história, tem um porquê. O que você pensa desse tipo de coisa? pois é, vamos lá. O terror, ele tem várias subdivisões, estilos e movimentos e formas, etc. Eu mesmo tenho vários tipos e subtipos de terror que eu não curto muito. Entre um deles que eu não curto muito, tá o que se chama assim de torture porn, que é o Eddie Roth. Ele é um diretor que fez Cabin Fever, ele fez o Albergue 1, 2, etc. E que o torture porn é uma história onde o terror mesmo é uma pessoa torturando outra pessoa, tá? Que o chance é mostrar a tortura, mostrar a pessoa sendo morta de certas formas. Eu pessoalmente não curto muito isso. Eu não acho legal a pessoa torturando a pessoa, Uhum. né? Se faz parte da história, ok, mas se o foco é esse, não me interessa muito. É um subgênero de terror que eu não. Se você perguntar se assistiu, eu vou assistir 1, 2, eu não gostei. Mas é uma questão pessoal. Como eu disse, né? A gente tá falando de pessoas, cada um tem medo do que for. Né? Claro. Eu adoro terror quando tem uma pitada de sobrenatural. Adoro, adoro. Sabe? Aquela coisa. Meu Deus, esse filme é de lobisomem. Sabe? É maravilhoso. Meu Deus, esse filme tem fantasma. E às vezes tem filmes que não tem o sobrenatural e são igualmente interessantes para mim também. Mas quando a gente fala existe o terror pelo terror ou o apelativo pelo apelativo, existem questões e questões. Existem terror que o gore. Mas tem a coisa que você olha e você fala, ok, eu não curti muito. O ápice do gore, ou quando ele começou a ser destacado, aconteceu quando começaram a aparecer filmes feitos por um cara chamado Herschel Gordon Lewis, na década de 70, mais ou menos. Por quê? Por um tempo, não se podia mostrar sangue no cinema.
Se você assistiu o Drácula do Bela Lugosi, aquele clássico, preto e branco, I Never Drink Wine, não aparece sangue. E nem aparece os dentes. O Drácula não tem presas. Por quê? Naquela época não é que era proibido. Não se podia mostrar sangue. Se mostrasse sangue, o filme não passava em 90% das salas de cinema. Porque ele era considerado apelativo, exagerado, etc. Então, por muito tempo não se mostrava sangue. Você fazia terror sem sangue. Ou insinuando que, sabe, a pessoa falava, eu me machuquei aqui, e não mostrava o sangue. Sabe? Fulano tá morto, veja só, oh meu Deus, e não mostrava o sangue. Tira uma dúvida, peraí, desculpa te interromper. Aquela cena clássica de Psicose, que é a do chuveiro, que... Então, Psicose é um pouco fora da curva, assim. Tá. Quem assistiu... Você lembra que teve um filme que falava da vida do Hitchcock, chamado Hitchcock? Sim. Mostra muito de como foi feito o filme Psicose. O filme mais Psicose... ou menos recente esse filme, né? Bem recente, com o Anthony Hopkins fazendo o papel de Hitchcock. Uhum. Ele fala que... Ali mostra que o filme Psicose quase não saiu no cinema, porque os censores não queriam, porque mostrava sangue, mesmo sendo em preto e branco. Hitchcock podia fazer o filme colorido, ele fez em preto e branco. Mostrava um banheiro, não podia mostrar banheiro na época. Entendi. Várias coisas que davam problema. Mas a gente chega lá. Por muito tempo não se podia mostrar sangue. Mostrou sangue, não ia sair o filme, ele era para maior de 18 anos, etc. Quando, lá pelo final dos anos 60, começo dos anos 70, começou a se mostrar sangue, a Hammer e outros estúdios começaram a mostrar muito sangue, sabe? O Drácula aparecia com um monte de sangue aqui, as presas. O Drácula do Christopher Lee vivia sujo de sangue. E era muito legal, porque isso chamava atenção. Tipo, você não podia, de repente, pumba, um monte de sangue. E muitos cineastas começaram a mostrar bastante sangue. O Herschel Gordon Lewis, ele começou a fazer o que se chamava de gore. Esse cara, ele fazia filmes pornô. E aí ele viu que a molecada, os jovens gostavam muito de ver filme de terror. Ele olhava e falava, cara, eu ralho aqui pra fazer filme de pornô e os caras vão tudo lá no cinema fazer filme de terror. Não que ele não ganhasse com os filmes pornô dele. Então, ele chegou e falou, acho que eu vou fazer um desses filmes aí pra ver o que dá. E ele levou a lógica do pornô pro terror. Que era assim, enquanto no terror você não via a coisa principal, né? No pornô ele mostrava explicitamente o que você foi lá pra ver. Então ele levou essa lógica do o pessoal vai no filme de terror, quer ver sangue. Então ele conversou, ele entre um filme de pornô e outro, ele fez uns filmes de terror pavorosos, mas tinha sangue. Tinha braço arrancado, língua arrancada, sabe? E ele fez filmes realmente muito bons, muito interessantes. Eu gosto de um chamado Wizard of Gore. É um mago, né, um mágico de salão, assim, que ele serrava a pessoa no meio. Aí você falava, que legal o truque. Não, mas ele serrava mesmo a pessoa no meio, sabe? E ele tinha um amigo que tinha um açougue, então ele pegava coisas do açougue pra colocar no filme. Sangue, tripa de porco, essas coisas. Tem uma cena num filme que ele arranca a língua de uma pessoa, é uma língua de cabra. Sabe? Que ele conseguiu. E aí, isso mostrou um pouco é assim que você mostra sangue. Tá certo, era extremamente mal feito, era exagerado e tal. Só que isso levou alguns cineastas a fazerem filmes que mostravam sangue. O cinema italiano, assim, você vê filme de terror dos anos 80 no cinema italiano, você chega à conclusão que o corpo humano tem 16 litros de sangue e que estão todos sob pressão. Você corta, espirra sangue, todo mundo tá lá. Porque tinha uma estética visual que eles queriam mostrar. Já que vão mostrar sangue, tem uma cena linda de um filme do Dario Argento, que é um diretor italiano, que a pessoa toma um corte aqui e ela passa numa parede branca e deixa um jato de sangue vermelho. Ficou uma cena bonita com um jato de sangue, sabe? O cara já começou a fazer umas loucuras. E você vai ter muitos filmes que, apesar de usarem gore, são bonitos, são bacanas. E são, assim, se a pessoa não passou mal com isso, né? Ele é usado ali. Sabe? Então, assim, quando a gente fala, mas tem o filme que tem violência por si só. Existem casos e casos. A gente tem que ver, sabe? Tem filmes que foram feitos recentemente que são tão violentos que eu falei, eu não quero ver.
porque pra mim eu não quero ver. Não é o tipo de terror que eu gosto. Porque sim, tem o lance tipo de terror que você gosta. Como qualquer forma de arte ou estilo, tem tanto filme, tem tanto tipo de terror, mas tanto tipo de terror, sabe? Que, sabe, vê o que apela, o que apela pra você. Você falou de Psicose, Aham. teve uma época, quem assistiu a série Mad Men, lembra uma série Mad Men, dos caras de propaganda, com o John Hamm Lembro, e tal? sim, sim, sim. Tem uma cena em que um cara chega pro personagem do John Hamm e fala, nossa, você viu como Hollywood tá... Lembra, a série se passa naquela época. Nossa, como Hollywood tá apelando. Você viu aquele filme Psicose? Que coisa horrível. Até pra época, Psicose tava apelando, porque mostrava sangue, porque Entendi, mostrava violência. entendi. Então, você tem casos e casos. Tem filme que eu assisto hoje, sabe, que pode ser absurdamente violento, pode cortar uma pessoa no meio. Dependendo do jeito que é mostrado, você racha de rir. Teve uma Sim, vez que eu e a minha esposa, nós fomos assistir Fred versus Jason no cinema. sei. E tem uma cena que tá tendo uma rave no meio do milharal. Ideia maravilhosa, vamos fazer uma rave no meio do milharal. Aparece o Jason e tem um cara que sai correndo na direção dele e tromba com ele. Ele pega e arranca a cabeça do cara. Cara, arrancar a cabeça de uma pessoa é uma coisa horrível. É Sim, feio. sim. É disgusting. Só que no filme, a hora que ele arrancou assim, parecia tava abrindo uma garrafinha de água. Cara, a gente rachou de dar risada. Aham. E foi um filme, foi divertido. Sabe? Eu tenho o filme até hoje, eu acho o filme legal. Então, você vê que a coisa varia. Você tocou num ponto, agora um pouquinho antes, que sim, é engraçado, né? As coisas elas passam a fazer sentido quando alguém te coloca pra olhar pra essa coisa, de fato. Faz muito sentido o que você falou. Eu me lembro. Não só quando alguém coloca, mas quando você para pra pensar e fala, Isso, veja bem. exato, é exatamente o que eu quis dizer. Quando de alguma forma o seu olhar vai a esse encontro e aí você, puta, pode crer, você realiza que isso faz sentido, né? E agora com você falando, faz todo sentido o terror ter uma evolução muito, muito paralela com os medos da sociedade que você está inserido, do contexto social e do contexto que você vive. Então, assim, o lance que você deu como exemplo nos anos 80 sobre o medo de uma guerra nuclear, desse tipo né, de ameaça atômica e tudo mais, era uma coisa muito presente, porque eu me lembro. Eu sou de 86, eu não cheguei a assistir né, com lembranças claras, mas eu me lembro de um filme que eu era bem criança e o meu pai assistiu, e meu pai e minha mãe conversando na cozinha num tom super sério. Era Day After, o dia depois de amanhã, que era... Nossa, o dia seguinte. Dia seguinte, isso. O dia seguinte. Que era o dia depois de uma guerra nuclear, de um ataque nuclear, um troço assim. Eu não conheço, não assisti o filme, mas sei que se trata disso. E assim, era perfeitamente nítido pra mim que os meus pais estavam, hoje, né, hoje avaliando aquela situação, que os meus pais estavam com medo daquela situação. Aquilo era uma situação real pra eles. Então assim, passava no jornal alguma notícia de, né, plantão da Globo, que tava tendo um ataque não sei o quê, qualquer coisa, qualquer bobagem. Nossa, será que é uma guerra nuclear? E era um medo real, genuíno. Não era uma coisa que eles estavam simulando, é um filme, que era ficcional. Não era, era uma parada real. E isso, a hora que você coloca nessa perspectiva, que você agora há pouco fez essa ponderação, caramba, é verdade. Hoje, se eu ver um filme sei lá, de pandemia, de vírus mortal, de não sei o quê, eu vou ficar desesperado, porque eu tô vivendo Exato. isso. E se você assistir hoje, o dia seguinte, você vai olhar e falar, nossa, que filme chato. Você vai achar o filme chato. Porque ele não tá te pegando. Agora, você vai pegar Contágio, Epidemia, esses filmes. Exato. Síndrome de Andrômeda, eu acho que também tem isso. E você vai olhar e falar, nossa senhora, eu tô passando mal de ver esse filme. Sabe? Veja um filme chamado Cuidado com quem você convida, um negócio assim. Chama-se Host, em português. Em inglês chama-se Cuidado com quem você convida. Uhum. É um filme que foi feito inteiramente dentro da pandemia. Né? Foi feito pelo Zoom. O filme inteiro foi pelo Zoom. São reuniões de Zoom de um grupo de amigos. Inclusive, o filme foi feito. O diretor mandava o roteiro para as pessoas por Zoom.
e filmava eles por Zoom, eles arrumavam tudo por Zoom. Que animal. É um filme que é simples, a ideia é simples. Tipo, um grupo de amigos quer se divertir na época de pandemia e faz uma sessão espírita via Zoom. Dá tudo errado, o fantasma sai matando todos eles. Mas você começa a ver, o filme ele é muito mais aflitivo pelo fato que você tá tendo que fazer reuniões Zoom, você não tá podendo sair de casa. Fora desse contexto específico, seria um filme mediano, fraco. Aham. Nesse contexto, ele é um filme que assusta muito mais. Porque ele Sim. tá pegando um medo que a gente tem agora. Que a gente tá vivendo. Então, ele é um filme simples. Ele não vai mudar a tua história. Você não vai, nossa senhora, tô vendo cinema de uma forma diferente. Mas, como ele tá pegando um medo presente, ele fica uma coisa muito mais... ele fica muito mais na tua garganta. Sim, ele é muito. Você consegue se ver dentro daquela situação tranquilamente, né? Deixa eu te perguntar uma outra coisa. A gente tá falando de filme, lógico, Sim. referências e referências, mas. E ainda mais que filme, é aquela coisa, filme é uma porta de entrada muito rápida pra gente ver filme terror. Terror ou qualquer gênero, né? O filme, ele assim, você gasta 2 horas da sua vida, ou menos, e você já viu um filme de terror, você já sentiu. E teus amigos, e é uma coisa, qualquer coisa você chega e fala, fulano, vê teu filme que é legal. Então, é uma referência rápida pra gente. Perfeito. Mas tem livros, quadrinhos, etc. Exato. O que eu queria trazer aqui é uma pergunta, certamente uma pergunta genérica, mas complexa, porque com certeza essa resposta ela não vai ser simples. Mas, quando a gente fala de filme, quando a gente fala de terror, desculpa, quando a gente fala do gênero terror, tem alguns elementos que se fazem importante, como em toda obra, vamos falar de filme de terror, toda obra audiovisual, obviamente tem os elementos áudio e visual são extremamente importantes para que aquela história aconteça, para que as emoções apareçam, para que o roteiro seja explicitado e por aí vai. Porém, quando a gente fala do terror especificamente, você tem algumas coisas que sim criam um choque visual bastante importante, que nem a gente falou do gore aí, da parada muito... Varia de pessoa para pessoa, tem gente que talvez é mais sensível, gente que é menos sensível, tudo bem. Porém, quando você cai para outras mídias, eu vou pegar o livro, por exemplo, fazer um paralelo rápido. O livro é um negócio que é uma mídia naturalmente mais lenta, que vai te dar mais detalhes, mas que vai obrigar muito o seu cérebro a raciocinar, a sua imaginação, calcular todos aqueles fatores para que aquilo te entregue uma carga de emoção suficientemente alta e com um nível de complexidade e dificuldade talvez muito maior, mecanicamente falando, do que o filme. Porque o filme, ele basicamente, se eu quero te chocar com uma cena gore, se eu boto uma barriga aberta com as tripas pra fora, é uma cena de 10 segundos, você já tá chocado, né? Você entendeu onde eu tô querendo chegar? Você entendeu a ideia da mídia? O livro, ele tem uma coisa, um poder que é para se considerar. Porque por ele ser uma mídia mais lenta e ele depender da sua imaginação, ele é mais forte. Porque você vai ficar pensando naquilo, porque quando você está lendo, você recebe a informação e você processa aquilo. E aquilo fica processando. E em determinados momentos você fica pensando naquela cena, naquela sequência, naquela informação que você recebeu. Então, o livro tem essa força de te prender, de te envolver bastante. Eu lembro que quando perguntam pra mim qual é um dos livros que eu li que me deu mais medo, eu falo O Exorcista. Mas eu vi o filme muito depois e tal. Mas quando você lê O Exorcista, tudo aquilo te leva a desembocar na Regan possuída pelo demônio e tal. Então, quando você lê tudo aquilo e vai criando o clima na sua cabeça, você vai entendendo, você vai entrando naquele clima. O padre mais novo vai falar com o padre Carras, que ele começa a ler, que ele começa a levantar informação de possessão, de demônios, de exorcismo. Aquilo começa a te dar tanta informação e tanto, mesmo que você pense da forma mais fofinha possível, o que é impossível, né? Aquilo vai te envolvendo bastante, aquilo vai te envolvendo, aquilo vai te prendendo, vai te dando mais informação. Então, como todas as mídias são diferentes, elas têm formas diferentes de envolver você como leitor, como participador, como espectador. O filme, ele tem a imagem, ele tem o som. O livro, ele tem
a, a, aquela envolvência, ele te prender dentro, te puxar pra dentro da história. Muitas vezes você sente que você tá dentro do livro, você tá dentro da história, você tá ali na sala com os caras. Por quê? Por conta, eu tô considerando obviamente que o livro é bem escrito, tá? Esse é um fator importante, inclusive. Livros bons fazem isso. E tem muita coisa que não dá pra ser feita em cinema, em filme, apesar de efeito especial, produção, não sei o quê. Existem livros que até hoje o pessoal fala, vamos fazer, a produção vai ficar muito cara e eles acabam não fazendo. Então, tem livros que são tão assustadores, e tão assustadores não, tão envolventes nesse aspecto, que eles te dão um tipo diferente de medo, um outro medo. Um medo que, assim, não é tão superficial. Apesar de filmes às vezes não serem. Mas ele você investe um pouco mais no livro. Você entra no livro. Então, ele tem essa volta. E a gente tem livros de terror que são maravilhosos desde sempre, sabe? Acho que desde quando a primeira pessoa escreveu um livro, acho que a segunda falou, vou escrever um livro de terror. Sabe? Porque a gente sempre tem histórias de terror, mesmo antes de ter livro. A gente tem uma narrativa oral. Todo mundo ouviu falar de histórias que sua mãe, sua avó, sua tia, sua bisavó contavam. E isso é uma tradição que a gente tem de contar histórias que dá medo. E isso passou-se para livro. E você tem excelentes escritores que criaram excelentes histórias e foram passando e sabe, a maioria dos filmes de terror que você viu foram baseados em livros. Então... Isso faz todo sentido. E tem uma mídia que a gente tem a tendência a esquecer. Principalmente quando fala de terror, que é o teatro. Bem colocado, hein? Existe uma tradução do teatro do Grand Guignol, francês, que eram, quem assistiu a série Penny Dreadful sabe mais ou menos o que é isso, que eram teatros que contavam histórias de crime e de sangue no teatro. Você pagava um penny, né? Um penny, é baratinho, e você via história de pessoas com sangue jorrando, pessoas que viravam lobisomem, atacavam as outras, fantasmas que matavam. E no teatro. E o teatro, ele tem uma outra relação diferente do cinema e uma outra relação diferente de quem está lendo o livro. E também tinha terror. Sabe? O Drácula do Bela Lugosi, o Bela Lugosi foi escolhido para fazer o papel de Drácula porque ele fazia a peça Drácula na Broadway. Sabe? O lance, uma coisa uma coisa engraçada, a gente sempre lembra do Drácula que ele tinha aquela capa com aquela coisa assim, alta aqui, naquela gola alta. Aquilo era um gimmick, era um truque do teatro para fazer o Drácula desaparecer. Como ele fazia? Ele tinha uma capa comprida e aquela gola. O cara virava, eles seguravam a capa em pé, né, pra você, e ele descia para um buraco. Então depois a capa sumia. Então isso ficou marcado como sendo coisa do Drácula. Isso passou para filme, passou para desenho, passou para não sei o quê. Então, isso vem do teatro. Toda aquela estronicidade do Bela era do teatro. Que fez tanto sucesso que quando fizeram a versão em cinema, chamaram, tem que chamar o cara do teatro lá, o Bela Lugosi, porque ele é o melhor cara para fazer isso. Então, a gente às vezes não lembra que também tem muito terror no teatro. Sim. Exatamente. É meio natural a gente meio que talvez olhar mais pra onde a gente tá acostumado a olhar e invariavelmente esquecer de outras coisas. Eu trouxe esse lance da mídia porque, sim, a gente tem HQs que são sobre terror, a gente tem seriados, a gente tem uma série O terror é um gênero muito popular e que se enquadra ali nas mais diversas formas de se contar essa história. Na tua opinião, se você avaliar todo o seu background ali relacionado com as coisas de terror, com o teu gosto de terror, se você fosse citar... Vai ser uma pergunta difícil, hein? Uma obra para todos governar, qual que seria aquela que você fala, cara, essa daqui... Eu sei que cada uma vai mexer com você de um jeito, vai... né? Tem a ver com o momento da tua vida, tem a ver com as coisas que você tava... Tem a ver com tudo. Mas, independente disso, fala, cara, puta, sei lá, eu peguei um livro do H.P. Lovecraft, sei lá, falei qualquer groselha aqui. E esse aqui, pra mim, foi o livro. Essa que foi a obra. Eu peguei um Stephen King, eu peguei um filme... O que você citaria como... Essa daqui, pra mim, é a obra definitiva do gênero. Difícil pergunta, porque deve ter várias, né? E eu sou muito ruim com definitivos. Se você perguntar o meu filme favorito, eu vou te dar 5. De terror. Beleza, 5. Beleza. Sabe? Livro, a mesma coisa. Eu li muito Lovecraft, eu acho que eu devo ter lido tudo que saiu do Lovecraft.
Porque eu gostei da ideia de ser um terror totalmente diferente do que eu estava acostumado, terror clássico. Eu li Drácula, eu li Frankenstein, eu li clássicos, O Homem Invisível, que eu considero terror, Ilha do Dr. Moreau. Quadrinhos, eu vi um monte de quadrinhos de terror. Filmes de terror, eu não vou ofender sua inteligência falando quantos eu vi. Mas existem filmes que eu gosto. Porque eu gosto. Boa. Legal, porque legal. eu gosto. Tá? Se eu fosse dizer um dos maiores filmes de terror, eu vou falar filme porque livro é ainda muito mais complicado, quadrinho é muito mais complexo em termos de gosto. Filme é aquela coisa, eu posso falar o nome do filme, a pessoa vai lá, vê e fala, sim ou não, talvez. Eu acho que um dos filmes de terror, que eu acho que é um marco como filme de terror, é A Profecia. Por quê? Por que eu te digo? A gente estava conversando aqui e falou que terror ele é sempre meio largado para um nível inferior. E o terror, para você ter uma ideia, tenta levantar quantos filmes de terror ganharam Oscar. Para você ver. Pouquíssimos. Tem bastante até, mas pouquíssimos. Porque os próprios estúdios não acreditam que o filme possa concorrer. Aí numa época em que terror era um negócio de segunda categoria, sabe? Você tem um filme chamado A Profecia, que lida com um tema na época polêmico, que é, vai nascer o filho do capeta e ele vai trazer o apocalipse. E quem bancou esse filme foi Gregory Peck, o ator Gregory Peck, que era um cara que já tinha Oscar, já tinha prêmio, super conceituado, era um grande ator. E ele falou, eu li o roteiro, eu gostei, vamos fazer esse filme. Eu acho que é um bom filme. Quando O Exorcista sai no cinema, ele tinha filas para as pessoas virem assistir. A gente não tem muito o conceito do que é isso hoje, porque hoje a gente tem grandes cinemas, grandes cineplex, etc. Então tem fila lá, tudo. Mas na época, quando o Exorcista saiu no cinema, era uma coisa tão impressionante que tinha artigo de jornal mostrando a fila do cinema para assistir o Exorcista. Isso era um gênero de filme que as pessoas falavam que era de segunda categoria. E concorreu ao Oscar. E ganhou o Oscar. Sabe? E aí aquela coisa do, se terror é assim, vamos olhar com mais calma, vamos olhar com mais cuidado. Tá? Então, e o Exorcista até hoje, A Profecia até hoje, ele é um dos filmes. Vai ser muito difícil você encontrar alguém que fala, não gostei, achei ele ruim, ele é sem graça, ele é fraco. Ele é um filme espetacularmente bem feito, tecnicamente bem feito, excelente direção, excelente roteiro, atuação ótima, a história é assustadora, a história é pavorosa e ela te envolve. O livro também. Mas o filme é algo que te pega. Qualquer pessoa, e vai ter muita gente que vai assistir a Profecia e sair e falar assim, putz, eu não quero mais ver esse filme. Tá? Porque ele é um filme pesado, ele é denso. Ele causa mal-estar, né? Não, ele dá medo. Dá medo. É exatamente isso. Quando você quer definir, porque existe mal-estar, medo, asco, sabe? Existe um monte de coisas que você pode sentir quando vê um filme de terror. A Profecia te dá medo. Se você for hoje no YouTube e procurar o tema da profecia, The Omen, O-M-E, se você ouvir aquilo, você fica com medo. Você nunca viu o filme, você ouviu o tema da profecia, você fica com medo. Tá? E daí você tem outros filmes. Então, mas eu acho assim que, em termos de esse filme é bom, esse filme é marcante, eu acho que A Profecia foi um filme muito marcante. Eu gosto, é um dos meus favoritos, mas eu também tenho outros que eu adoro. Eu adoro Hellraiser, eu adoro O Exorcista, como eu falei, eu adoro Psycho, Psicose, eu adoro outros filmes de terror que são mais engraçados ou menos e tal. Mas, assim, quando você fala, esse aqui merece uma estrelinha dourada do lado, eu cito A Profecia. As continuações, não, é outra história. Note, eu não sou contra continuações, eu adoro continuações desde que elas sejam bem feitas e desde que tenham a ver e tal. Tem muitos filmes que são melhores nas continuações do que o primeiro, mas nesse caso... Não é esse o caso, exatamente. Né? As continuações são boas, mas A Profecia é excelente. Excelente. Interessante. Cara, você falando, é um problema isso, porque você falando vai me fazer procurar. Eu sou um puta de um cagão. E eu, enfim.
E você já me definiu categoricamente que eu vou ter medo. Eu já tô com medo e eu nem Vai ter olhei. medo. Vai ter medo. Deixa eu trazer jogar aqui, puxar pro lado rapidamente do RPG, né? Por que não? Já que esse é um canal de RPG e você é um grande especialista na área, vamos somar duas coisas aqui. De maneira rápida, como é que você acredita que a gente pode narrar uma campanha, o jogo. Vamos trazer do ponto de vista do narrador, do mestre. Narrar uma campanha que, de alguma forma, em algum grau, consiga capturar esses sentimentos, entregar esses sentimentos pra galera que tá jogando. Me parece uma coisa difícil. Eu não tenho tanta experiência com terror, narrei pouquíssimas coisas de terror, e eu sinto que, tipo, não tem muito impacto, sabe? Parece que não tem muito impacto, porque tem aquela coisa. Se a pessoa está jogando de uma forma saudável e você está mestrando de uma forma saudável, a pessoa chega e fala assim, eu vou botar medo aqui. A pessoa fala, tá, meu personagem morreu, eu pego e faço outro. Às vezes fica meio, né? Mas, aí tem uma coisa. Quando você vai fazer um jogo ou uma campanha de RPG, tem um acordo. Você e os seus jogadores falaram, vamos jogar uma campanha de terror. Terror gótico, terror moderno, terror zumbi, o que for. Então, todo mundo ali está disposto a entrar no clima, certo? Então, se você vai jogar terror gótico, por exemplo, você tem que entender, ou você vai gostar de... Eu vou entrar naquele clima do terror gótico, castelo, estrade, lobisomem, sabe? Aí, você tem os elementos que são clássicos. Como assim elementos clássicos, Cladinho? Veja os filmes. O que tem nos filmes? É o Impending Doom, é aquela coisa do o terror tá lá, ele pode me atacar a hora que ele quiser. É o pequenos ataques, é o pequeno medo, é o pequenas coisas que você vai perdendo, sabe? Então é a sensação de solidão, a sensação de falta de esperança, que você vai colocando aos poucos, baseados em livros, filmes que você viu. Então, eu sempre recomendo que, eu vou fazer uma campanha de terror gótico, vou fazer Ravenloft. Assista os filmes clássicos, assista Frankenstein, assista Drácula, pega os filmes da Hammer, pega os filmes clássicos, pega versões novas. Pelo amor de Deus, fuja da Múmia novo. Pegue filmes que tenha terror gótico, que você fica vendo e fala, tô vendo isso aqui dá medo, aquilo ali dá medo, olha que interessante, isso aqui eu posso passar. Por exemplo, uma vez eu joguei Chamado de Cthulhu, esse aqui, ó, esse aqui, Cthulhu, Chamado de Cthulhu, e assim, ele é terror cósmico. É tipo, vem criaturas de outro lugar que você vê, você fica louco. E no jogo, nós estávamos numa expedição para um lugar no meio da Índia, né? Que aconteceu alguma coisa lá. A cena que me deu medo foi que o meu personagem, que era um professor de línguas de Harvard, professor de Harvard, velhinho, simpático, assim, bigodão, tava lá na expedição, tava lá no acampamento, e em um determinado momento só eu consegui ouvir um barulho, eu acordei, e eu perguntei, mestre, o que eu tô vendo, né? O que tá acontecendo? Aí ele me descreveu um tigre entrando no acampamento. Que é uma coisa normal, acontece numa expedição. Só que eu pensando assim, todo mundo aqui é ser humano normal. E um tigre é um felino de quase 300 quilos que mata uma pessoa com uma patada. E assim, eu fiquei naquela o tigre não me viu. Se eu falar alto, se eu avisar o pessoal, a gente pode conter o tigre. Mas se eu falar alto, o bicho pode me pegar. Se eu ficar quieto, ele pode me pegar. Então ficou aquela coisa isso é um elemento que o cara tirou e falou, eu vou botar isso aqui, uma pessoa sozinha vai ver e ela não tem a capacidade de matar o bicho na porrada. Sabe? Então, você procura os elementos que dão medo. Sabe? Interessante. Claro, com um certo limite do jogo saudável. Sim. Por que eu digo isso? A esposa de um amigo meu, ela tem aracnofobia de verdade. De você chegar e falar pra ela aranha, ela fica ruim. Falar a palavra aranha, ela fica ruim. Caramba. Então, eu não vou ser o cara escroto que fala, fulano tem medo de aranha, vou botar uma aranha na aventura
pra deixar a coisa assustadora. Não, aí eu tô sendo escroto e eu não estou fazendo um jogo legal. Então, é Sim. aquilo. Dentro do acordo que você faz, jogar RPG com as pessoas, você fala o que vai assustar, o que vai dar. E é aquele, de novo, é aquele medo montanha-russa, aquele medo trem-fantasma. É o medo bacaninha, é o medo divertido. Não é o medo que vai mexer com um trauma. Não, não, pelo amor de Deus, não. Você tá lá jogando RPG, isso é pra ser divertido. Tá? Você vai pegar um medo legal, um medo de filme de terror. A ideia de você fazer um jogo de terror, mesmo os que foram Vampire, Wraith, alguns jogos mais pesados, a ideia é você se divertir com aquilo. Se em algum Sim. momento alguém ficou, não tô gostando, eu tô com medo de verdade, parou, vamos fazer alguma outra coisa. Mas pega os filmes, séries, sabe? Recentemente teve a série Lovecraft Country, Uhum. quem viu, recomendo. Cara, dá pra pegar tanta coisa naquela série pra você colocar numa campanha de chamado de Cthulhu e você usar aquilo ali pra dar medo e pra terror e tal, que é sensacional. Você tem razão. Eu tô aqui pensando, é engraçado, mas você tem razão no ponto do que você tá. Que você fez ali, né, algumas inserções dizendo. Mantenha o limite do saudável. Claro que é um jogo, claro que é talvez pra você sentir a adrenalina, sentir o frio na barriga, mas não vá desencadear um gatilho que vai te fazer passar mal. O exemplo que você deu da pessoa que tem aracnofobia, puta, seria uma sacanagem você botar uma cena de aranha e descrever cheio de detalhe, botar som e não sei o que. Aranha descendo e. Você vai deixar a pessoa completamente, né? Numa situação muito difícil e muito até constrangedora, né? Dependendo de como for feito. Eu falo isso porque às vezes tem gente que fala, não, pra você fazer terror você tem que fazer o vilão ser muito mal, fazer essas coisas. Aham. Sim e não. Sim e não, Aham. tá? Existem coisas e tem limites, porque, afinal de contas, eu quero que meu vilão seja legal o suficiente pra você querer derrotá-lo e legal o suficiente pra ele ser marcante. Mas eu não quero Aham. que ele seja alguém que eu falo, nossa senhora, que coisa horrível que ele fez. Não vou Sim. jogar isso aqui nunca mais. Sim. Tá? E quando a gente tá falando de terror, você tem muito vilão, você tem muito monstro, você tem muita situação que dá medo. Mas dá pra fazer. Veja os filmes ajudam bastante nisso. E veja os filmes com aquele olhar de, olha, isso ficou muito cara de não sei o que. Aí você fala o nome do jogo que você tá jogando, sabe? E Aham. isso você traz pra sua mesa. Porque assim é uma forma muito prática e legal de você jogar. São excelentes e valiosas dicas e essas referências, elas com certeza vão te ajudar a construir e faz todo sentido. Eu tive esse lance que você descreveu de zona segura ali pra ficar um negócio legal. Eu, lá atrás, eu sempre descrevi muitas cenas em RPG, eu sempre descrevi muita batalha, sempre foi muito sanguinolento, sempre gostei de descrever com muito detalhe, que corte, faz e abre pele, osso e tal. E eu lembro de uma vez, um amigo meu virou e falou assim, cara, deixa eu pedir uma coisa, eu sei que você gosta, mas eu me sinto tão mal quando você faz isso. E eu me lembro do rosto dele, falando pra mim, tipo, e ele pedindo desculpa, não, eu não quero. Eu falei, porra, velho, não. Aí eu dei uma segurada, falei, não, vamos dar uma segurada, porque não é o caso, né? Não é o caso. Para terror também, né? Porque o terror ele tem outras coisas além do Blood and Gore, né? Ele tem outras coisas que é o medo, que é o pavor, o Sim. horror, todas essas definições. E nos próprios RPGs, se você for ler, procurar, eles explicam, eles dão umas ajudas do tipo, faça assim, faça assado, use assim, de tal forma. E não é trabalho nenhum. E na dúvida, veja um filme. Veja um filme. Sim. Sabe? Eu acho impensável uma pessoa ir fazer a Curse of Strahd sem ter visto um filme do Drácula. É verdade. Sabe? É verdade, tem razão. Faz todo sentido. Deixa eu te perguntar uma coisa que essa é uma dúvida minha. Ela, pra mim, às vezes, ela tem uma linha muito clara e às vezes ela tem uma linha muito confusa. A gente nem consegue categorizar a diferença entre o terror e o suspense, porque às vezes eu tô assistindo um filme de suspense e eu falo, cara, eu tô aterrorizado com essa porra. Então, essa categorização é meio complicada, tá? Porque tem muita gente que chega e fala, suspense é quando não tem sobrenatural. Então Silêncio dos Inocentes não é terror.
O cara estão perseguindo um psicopata que tá cortando pele humana para fazer um vestido. Isso não é terror, sabe? Sim. Aí vem outra coisa, por exemplo, Tubarão, o filme Tubarão do Steven Spielberg. Não tem nada de sobrenatural ali. Ali não é terror? Sério? Sabe? Então, inclusive, existem. Essas categorizações são meio confusas. Porque tem muito filme policial que poderia ser terror. Uhum. Você tem o Giallo italiano. Procure, você vai achar muito legal. O que é o Giallo italiano? Giallo em italiano quer dizer amarelo. Durante uma época na Itália, você tinha os livrinhos que eram vendidos, os livrinhos policiais que eram vendidos de uma editora que fazia uma capa amarela. E eram uns casos policiais confusos, complicados pra caramba, violentos. O assassino usava máscara, matava as pessoas e tal. E aquilo era muito popular. Era muito popular porque era tipo, vendia baratinho e muita gente comprava. E era tipo, você lia o terror da semana, o seu crime da semana. E não demorou nem um pouco para aquilo virar filme. E com a estética italiana de sangue jorrando e plá e tal. O Diálogo Italiano tem algumas das histórias mais malucas e complicadas e enroladas de psicopata que você não sabe quem é. São filmes sensacionais. Você vai ter diretores como Dario Argento, Lúcio Fulci, Lamberto Bava. Esses caras são maravilhosos. Tá? Existe um documentário chamado Todas as Cores do Diálogo. Vale a pena assistir, é muito bacana. E você tem ali uma mistura de policial, livro de policial, suspense e terror. E assim, tem horas que ele é absurdamente lírico, quase onírico. Aí tem horas que plá, sangue, corta o pescoço, sai sangue, tipo, cai a cabeça, a pessoa ainda fala uma coisa com a cabeça caindo. Mas é uma estética maravilhosa. E aí você fala, é policial? É suspense? É terror? Tá onde, né, nessa categorização? Então, ele tem um pouco de cada um, sabe? E aí, o lance do suspense e do terror, aí depende. Porque tem terror que não tem suspense. Tem terror que é na tua cara. Sabe, você vai assistir The Return of the Living Dead, A Volta dos Mortos-Vivos, não tem suspense, sabe? Aparece zumbi como continua aparecendo zumbi, sabe? E tem filmes que só tem uma, duas, três mortes, ou até nenhuma. E o suspense é o que segura tudo. Por exemplo, Poltergeist, o primeiro. Ele é um filme de terror. Mas tudo que o filme tem é suspense. Pode crer, faz sentido. Sabe, não morre ninguém em Poltergeist. Ninguém morre em Poltergeist. É um filme de terror que não tem uma morte. Uhum. Mas o suspense, e é sobrenatural, ou seja, é terror, quer dizer. Né? E para deixar a coisa mais confusa ainda, de um tempo pra cá, na língua inglesa, nos Estados Unidos, o pessoal meio que parou de usar a palavra terror. Eles estão usando horror. Certo. Por quê? Porque depois do 11 de setembro, a palavra terror está muito mais vinculada ao terrorismo do que aos filmes, do que à sensação de terror. Então, eles preferem passar os filmes como horror. Terror e horror são duas sensações diferentes, mas podem ser usadas como sinônimo. Então, aí a coisa fica mais confusa. Terror, horror, suspense, ou o que quer que seja. E tem filmes que, por exemplo, colocam humor no meio. Aí a coisa descamba, já fica uma bagunça total. Então, assim, terror, o que é terror, o que é suspense, depende do filme. Depende do filme, depende do que você tem no filme, depende do que eles mostram lá. Agora, o já chegar e falar, não, isso aqui não é terror, isso aqui é suspense, e eu já vi gente fazendo isso. Falar que gosta porque é suspense. Mas você falou que você não gosta. Não, isso aqui não é. Esse aqui ganhou Oscar, isso aqui não é terror, esse aqui é suspense. Eu falei, tá bom, vai. Vai, senta lá, vai. Cara, como é que a indústria... Isso é uma parada que eu não tenho a menor noção. Como é que a indústria nacional do terror, né? Como é que é a indústria nacional do terror, o terror brasileiro? A gente tem produções aqui... Assim, eu sei sobre o Zé do Caixão, eu sei que ele é um grande expoente, ou foi, né? Porque ele faleceu, né? Algum tempo atrás. Faleceu, infelizmente. Mas eu não conheço absolutamente nada. Não é um gênero que eu acompanho, assim, não é uma coisa que eu, né, tô ligado. Mas tem coisa rolando, tem novidade acontecendo no cenário? Tem coisa rolando e tem coisa muito boa. A gente tem a tradição vinda do seu Zé Mojica Marins, seu Zé do Caixão, que fez filmes excelentes com quase nada de dinheiro. Se você pegar os filmes do Zé do Caixão, se você pôr na tua cabeça que um filme de Hollywood, um filme ruim de Hollywood, ele é feito com milhões de dólares, eu não estou exagerando.
um filme ruim, é feito com milhões de dólares, e que o Mojica fez aqui no Brasil filmes com o valor de um carro, ele gastou o valor de um carro no filme, e o filme ficou um filme bom, ficou um filme bacana. O Zé do Caixão fez Jogos Mortais, tipo, 20 anos antes, 30 anos antes de Jogos Mortais. Caraca, sério? Então, você vai pegar uns filmes, pega e vê vários, você vai ver, claro, é barato, é tosco, você vai ver parede de tijolo com tijolinho pintado, mas tem aquela paixão no terror. E você tem hoje no Brasil muito diretor bom, muito cineasta bom, atores que fazem excelentes trabalhos, sabe? Toda vez que você for ver, existe uma convenção chamada Fantaspoa, que acontece em Porto Alegre, Cinema Fantástico. Sempre tem filmes de terror excelentes filmes de terror. Você tem vários nomes que fazem bons filmes. Por exemplo, você sabia que tem um cineasta do Espírito Santo chamado Rodrigo Aragão que faz filmes de zumbi? Ele deve estar no quarto ou quinto filme dele. Quinto ou sexto filme. Tá? Ele fez Mata Negra, ele fez Mangue Negro. Mangue Negro é espetacular, é filme de zumbi no mangue. Tá? Ele fez O Cemitério das Almas Perdidas, que é o mais recente dele, Fábulas Negras. Tem filmes legais e bacanas. É com pouco dinheiro, porque a gente vive no nosso país. O pessoal não tem muito dinheiro para fazer isso, não tem muito investimento. Uhum. Recentemente, o filme do Denilson, desculpa, esqueci o sobrenome dele, chamado Morto Não Fala. Puta filme legal, de um cara que trabalha num necrotério e ele ouve os mortos falarem. Ele trabalha no necrotério e ele ouve os mortos falarem. Só ele. E é um filme muito legal. Você tem os filmes trashzaços do Peter Bailstorff. Eu provavelmente errei como se fala o nome dele. É um cineasta do Sul que faz filmes toscos. E de propósito. Ele faz o filme é coisado de propósito. É um puta cineasta. É um cara que entende pra caramba de cinema. Uhum. E você tem uma cena nacional que, apesar de ter pouquíssimo dinheiro, pouquíssimo investimento, saem uns resultados muito legais. Se eu não estou enganado, no sistema de streaming do Amazon Prime, do Prime Video, tem alguns filmes nacionais de terror muito legais. Deem uma procurada, deem uma olhada que vocês vão ver umas coisas legais. Eu não sei se na Netflix tem, mas procurem, porque esses filmes eles têm problema de distribuição. Porque como é filme de terror nacional, ninguém quer distribuir, ninguém quer vender, ninguém quer botar no cinema. Você só consegue ver em mostras ou comprando diretamente com esses caras. Mas tem filmes espetaculares. Tanto é que, recentemente, não sei se você viu um filme chamado As Boas Maneiras, que é um filme nacional, chama-se As Boas Maneiras, que acabou tendo uma boa repercussão lá fora nos Estados Unidos. The Good Manners. The Good Manners. É um filme de lobisomem. Em época atual, mais ou menos atual. Caraca. É um excelente filme, um filme muito bacana. Procurem pra ver. Ele tem aquela coisa de terror, ele é bonito, ele tem alguma coisa de sonho. Então, a gente tem uma produção muito legal de filme. Procurem. Quem estiver vendo, procurem. Vão atrás. Procure terror brasileiro, diretores de terror brasileiro. Você vai ver que tem muita gente que faz muita coisa legal. O Brasil sofre, isso não é uma novidade, e isso não é só com produção de cinema e tal, mas o Brasil sofre muito com uma série de coisas que às vezes você tem pessoas extremamente competentes, vocacionadas, apaixonadas por aquilo, e o cara basicamente não tem apoio governamental nenhum, empresarial nenhum, não tem apoio do público, e aí ele vai estourar lá no Japão, nos Estados Unidos, na Inglaterra, em qualquer outro lugar os caras acabam dando... Na música isso é muito comum, né? Acontece agora, muito mais ainda agora, né? Antes a gente até tinha algum apoio, mas agora menos ainda. Mas é aquilo, qualidade sempre de alguma forma aparece. Sim. A qualidade aparece, as pessoas veem e falam, pô, isso aqui é bom, sabe? Então, tem um pessoal que batalha muito para conseguir. Tem batalha muito mesmo. A grande mídia, seja TV, livro, quadrinho, música, a grande, no caso, TV, tá? Geralmente ela quer apostar no seguro. Ela quer apostar no que vai dar milhões de retorno. Sim. E no caso do terror, o terror não é visto como algo seguro.
Ele é algo, tem um pessoalzinho que gosta de terror e tal. O que eu discordo veementemente, mas aí é outra história. Mas, por exemplo, você sabia que Rob Zombie, você conhece o Rob Zombie? Sim. Da banda White Zombie? Aham. Ele é fã do Zé do Caixão. Ele é fã, ele viu o filme e falou, cara, esse filme é maluco, não sei o quê. Não tinha a Tipo, menor ideia disso. lá fora o cara viu e achou demais, e achou o máximo e recomenda. Então, de alguma forma, isso chegou até lá. Hoje, a gente tem a internet que ajuda bastante nisso. Bastante, É bastante verdade. nisso. É verdade. Então, eu acho que agora esse pessoal que se mata para fazer o que ama e que faz direito, eles têm algumas ferramentas a mais. Por isso que eu falo, vão atrás de diretores brasileiros de filme de terror, procurem filmes brasileiros de filme de terror na internet, procura aí. Achei o link do diretor, vê se o cara tem site, vê se você pode comprar o filme dele no site dele, sabe? Livro é a mesma coisa. A gente tem uma cena de terror nacional muito boa. Você tem um monte de artista, de autor, de escritor brasileiro que escreve terror. Caraca. Vai atrás, procura a editora, procura o autor que você compra o livro direto dele. Se você gostou, você vai atrás de mais livros do cara. E aí a gente começa a fazer a coisa vingar também. O círculo, sim, sim, com toda certeza. A Dan Werneck mandou. Werneck ou Werneck, não sei, mandou que as boas. Werneck, eu acho. Werneck mandou que as boas maneiras tem no streaming do Telecine. Opa! Aí, fica Vale a aí pena, é um filme muito bacana. Ele não é extremamente violento, ele não é uma coisa muito violenta. Se você é aquela pessoa que fala assim, eu gosto de terror, mas eu tenho muito medo, assiste, ele é tranquilinho, ele é legal. E deixa eu aproveitar que a gente foi falou do Zé do Caixão, da cena nacional, falamos um pouco aqui. O Bala mandou E ali. podia ficar o dia inteiro, a Sim! noite inteira falando que tem muita coisa. Se um Cê- dia a gente falar isso, eu vou pegar uma lista do tamanho do meu braço de pessoas pra falar, pra agradecer. falar. Aham. Alguns eu tive a sorte de encontrar e conversar, e são pessoas muito bacanas. Assim, pessoas que você vê que tem carinho e tem amor pelo que está fazendo. Sim. É muito divertido, uma coisa que eu sempre comento. Eu tenho uma experiência muito boa com as pessoas de terror. Autores, etc. Você sente que eles são pessoas legais. São pessoas bacanas que gostam do que estão fazendo. Sim. Eu tive a sorte de conhecer, eu tive a oportunidade de conhecer um diretor de cinema norte-americano de terror. Eu acho que você E foi comentou. foi um dos caras mais gente boas que eu conheci, internacional, assim, gente boníssima. Aí você fala, cara, ele faz terror, sabe? Ele faz filme de terror. Ele fez a adaptação do The Stand, do Stephen King, sabe? E assim, e é muito bacana. Agora não, porque nós estamos em pandemia, isolamento, etc. A Germana tá aqui falando, fala mais importante, ele fez Critters 2. A gente tá em pandemia, tá em isolamento, não tá tendo evento, mas quando as coisas voltarem a ter voltar um pouco, a gente poder sair e tal, eu tenho certeza que procurem eventos de terror. O evento de terror, uma convenção de terror, uma reunião de fãs de terror, ele é bem diferente do que a pessoa pensa, que você vai ter um monte de gente, assustador. Assim. Não, são pessoas comentando e batendo papo daquilo que elas gostam. Eu fui numa convenção de terror e eu achei isso sensacional. Essa convenção tem cosplay de terror, óbvio. Toda convenção vai ter cosplay, porque cosplay é um negócio legal pra caramba. Uhum. E tinha um cara que ele tava vestido de palhaço do mal. Palhaço, assim, todo do mal, assustador, não sei o quê. E tava passando uma família, que tava pai, mãe e filha. A menina ficou assustada com ele. Porque o cara tava de palhaço, óbvio, né? Ele pegou e falou assim, ele parou a encenação dele, parou pra mim e falou assim, olha, eu tô aqui vestido de palhaço, eu tô brincando, não é de verdade, não existe, não é pra você ficar com tanto medo assim. A gente tá aqui pra se divertir, tá legal? Cara, é esse o clima que eu senti lá. A atitude do cara, né? A atitude do cara, tipo, tô de palhaço, não sei o que, a criança ficou assustada e calma, peraí, tá legal, tu tá de boa, quer um abraço, Porque a gente não tá lá pra sair matando gente e deixando gente traumatizada. Claro. É pra gente chegar e falar, olha, eu gosto disso, olha que legal. Vem ver comigo, sabe? Sim, e esse clima eu vejo total. muito no terror. Deixa eu te perguntar o que o Bala mandou ali. Galera, desculpa, eu não tô vendo o chat. Eu sou uma pessoa sou muito distraído. Então, se eu ver o chat, eu não vou conseguir falar direito. Então, eu não estou vendo o chat. Eu vou lendo aqui. Pergunta pra ele o que ele acha desses novos filmes do Jordan Peele.
Corra, Us e os mais psicológicos, Mother e Midsommar. Cara, Corra e Us são sensacionais. Midsommar eu não consegui ver. Alguma coisa no Midsommar me pega. Tá? Eu acho o Jordan Peele espetacular. O cara tem uma visão cinematográfica muito boa. Ele sabe o que ele quer passar. Ele passa de um jeito fantástico. Eu sou um grande fã do Além da Imaginação. É minha série favorita de todos os tempos. Essa aqui, ó. Eu gosto do antigão. Antigão mesmo, eu gosto do antigão. Eu acho sensacional. Que da hora. Né? E o Jordan Peele capitaneou a nova versão do Além da Imaginação. A terceira versão do Além da Imaginação. E na minha opinião, é a melhor reimaginação do Além da Imaginação que eu já vi. O cara pegou e falou, o que é o Além da Imaginação? Vou fazer assim, assim, assim. O Peele, ele é um dos caras espetaculares, tanto na direção quanto na produção. Ele tem uma visão muito, muito clara e muito forte do que é terror. Eu tô morrendo de vontade de sair logo Candyman, que ele produziu, né? A nova versão do Candyman, né? Porque eu sei que ele tem uma visão cinematográfica muito boa. Ele sabe o que é o cinema para nossa época. Porque assim, quando você faz uma versão, eu não sou contra reboot, não sou contra a versão nova, desde que tem um porquê você fazer. Tem um porquê você fazer uma versão nova, uma continuação de um filme. Você vai trazer alguma coisa nova para aquilo, ou você vai adaptar. Existem filmes que eu assisto, que são filmes dos anos 50, 60, 70, que eu olho e falo, esse filme envelheceu mal, porque uma audiência atual vai ver e vai falar, que droga. Quando você faz um reboot, uma versão nova, uma nova versão, uma continuação, que fala com o público e consegue manter a ideia da coisa, a ideia da história, aquilo é uma boa versão. Quem assistiu o novo Halloween sabe o que eu tô falando. Esse novo Halloween que teve agora, 2018, se eu não estou enganado, é espetacular. Ele pegou o clima do primeiro Halloween, que é de 70, e trouxe agora. Então você relate com aquilo. É até uma brincadeira que ele tem lá no filme. Eu falo, mas eu ouvi dizer que o cara lá matou só umas 5 pessoas. Tem cara que é muito pior. Ele, olha, a coisa não é bem assim. E quando o assassino aparece, o Michael Myers aparece, você morre de medo daquele cara. Porque o filme passa aquilo. O Peele é um cara que consegue fazer isso maravilhosamente bem em qualquer coisa que esse filho da mãe faz. Se ele chegar agora e falar, eu vou fazer um remake de sei lá eu o quê, vai ficar ótimo. Porque ele tem uma visão muito boa do que você precisa ver, do que você quer ver no filme. Ou no remake, na série, etc. Onde for, né? Deixa eu te fazer uma pergunta, pra gente... Agora que eu vi que falta 15 para as 9, miraculosamente, quando o senhor aparece aqui o tempo... O senhor tem alguma habilidade temporal aí, escondida? Eu queria ter. Ia facilitar muito no meu trabalho. Ia ajudar bastante, né? Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Eu que sou o orelha do terror, assim, eu assisti algumas coisas, um ou outro clássico, né? A gente falou de eu não sei nem se isso pode ser considerado clássico, você vai me dizer. Eu lembro de ter assistido Bebê de Rosemary, foi uma das coisas que me lembro. Assisti Psicose, assisti depois, né, O Exorcista, enfim. Hellraiser, se eu não me engano, eu não tenho certeza se eu vi, eu tenho quase certeza, mas foi há muitos anos, então eu teria que rever, olhar, reassistir, ir com calma e tal. Mas o que eu quero trazer aqui? Eu quero trazer uma dica rápida pro cara que, como eu, começou a se interessar pelo gênero, porque eu tô começando, desde que você veio aqui da outra vez, você já me vendeu esse peixe, eu já comecei a ficar interessado. Depois dessa nossa conversa aqui que você tá pontuando, falando da cena nacional, falando nomes de diretores, de atores, falando sobre obras, falando sobre essa perspectiva, eu gostei muito desse negócio que você conseguiu me fazer olhar, de você superar ali, dar um pequeno passinho em direção a lidar com o seu próprio medo, como você reage com isso, eu achei isso muito legal. Eu queria entender o seguinte, se você fosse me indicar, falar assim, Dino, me indica aí 3 filmezinhos pra eu começar, que você acha legal. Já botei 3, você viu que eu não meti um, né? Pode ser 5 se você preferir, não tem problema.
Mas pra eu começar a curtir um pouco mais do gênero, pra eu entender um pouco mais as estéticas, pra eu entender como se difere ali as obras, pra eu começar a olhar pro negócio um pouco. Ó, assim, eu sou uma pessoa que eu acho assim, veja o filme que te chamou mais atenção. Tá. Entra no seu serviço de streaming que você tem ali, procura terror. Aí você vai ver lá, vê alguma coisa que o título é legal, dá uma lida na sua e fala, beleza, isso aqui me interessa. Opa, parece interessante. Se você. Eu sou contra aquela coisa. Não, você tem que ver os clássicos. Você tem que ver isso. Não, você não tem que ver nada, você tem que ver do jeito que você quiser. Sabe? Aham. Porque, por exemplo, eu fui ver muitos filmes clássicos depois de adulto, porque depois eu fui ler, eu fui falar, tem esse filme aqui, então eu vou voltar e vou procurar. A maioria dos filmes não tem uma cronologia. Até mesmo os filmes que têm cronologia não tem cronologia. Volta e meia eu faço a maratona Jason. Eu pego e já assisto todos os filmes de Sexta-feira 13 em ordem. Aham. Não tem. Tipo, de um filme pro outro eles esquecem o que aconteceu no anterior. Então cada filme vai ter uma experiência específica. Que, eu não gosto de filme de psicopata, então eu não vou falar pra você ver Sexta-feira 13. Eu gosto de filme de terror com vampiro, eu vou falar pra você ver filme de vampiro. Então eu sempre chego e falo, procure filmes que tem a ver com o que você curte, tá? É Eu justo. posso chegar e falar, eu gostei desse, eu gostei daquele, esse aqui é o melhor do ano, esse aqui é o melhor do não sei o quê, sabe? Eu vou sempre recomendar quando a pessoa falar, mas eu gosto de filme mais realista, assista Psicose. Psicose eu acho um filme excelente pra vida, assim. Ignore a refilmagem, não existe a refilmagem. Pega lá o preto e branco, o Tigão. Ele é uma aula de cinema. Eu acho que qualquer pessoa que quer escrever uma história, roteiro, tudo, ela vai ver vários elementos ali que são importantes para entender a história, tá? Eu gosto muito de recomendar Suspiria. Suspiria tem duas versões, a antiga, feita pelo Dario Argento, original, Uhum. e uma refilmagem mais recente do Giacomo De Luca, eu acho, um nome mais complicado que eu não. As duas versões são dois filmes diferentes e são dois filmes espetaculares. É de você assistir e falar, cara, o que está acontecendo nesse filme? Eu não entendi até agora. Sabe? O Suspiria, ele é uma história de bruxas envolvendo uma companhia de balé. Só que nos dois filmes ele tem uma questão de pesadelo. Parece que você está dentro de um pesadelo que está acontecendo ali. De formas diferentes, mas Então ele é um filme muito interessante. Suspiria tem nos serviços de streaming, se me lembro bem, Prime Video. Psicose volta e meia entra, sai, eu não sei se tem, é um filme fácil de achar. E eu gosto de recomendar filmes divertidos de terror. Filmes que tem terror e são engraçados, são divertidos. Você fica assim, o que raios está acontecendo nisso? Mas de um jeito engraçado. Então, pegue filmes que você olhe e que a sinopse você fala, mano, isso é muito estranho, muito retardado, eu vou assistir. Retorno dos Mortos-Vivos, Critters, O Ataque dos Palhaços Assassinos. Esses filmes são divertidos. Se você não sentir medo, pelo menos você vai dar risada. E isso já vai te dar uma coisa. Existe um documentário muito legal chamado In Search of Darkness. Tem parte 1 e parte 2. Esses dois documentários têm cerca de 3 horas ou 4 horas cada um. E eles pegam filmes dos anos 80 e vão falando um monte. Recomendo, assista esse documentário, que ele é legal, porque ele fala do filme, mostra um pedacinho do filme, fala com o autor, fala com o diretor, fala com uma atriz, outra. E aí você chega e fala, porra, gostei desse filme, eu quero ver esse filme. Tá? E eu vou sempre recomendar qualquer filme que tenha Vincent Price, Boris Karloff, Christopher Lee. Tá? São caras, Peter Cushing, são caras que faziam filmes. Nem sempre o filme era bom, mas ele estando lá, o filme era legal. Qualquer filme do Drácula feito pelo Christopher Lee é muito divertido, é uma experiência legal. O Vincent Price era um tremendo de um canastrão. E ele fazia filmes divertidos. Era aquela coisa, senta aí, vamos contar um filme de terror. Parecia aquela coisa estriônica e tal. Aham. E isso torna o filme divertido. Então você vai ver esses filmes. Esses são meus atores favoritos. Então, óbvio que eu vou sempre recomendar esse filme. Mas é uma experiência divertida. Cara, você vê o Christopher Lee como Drácula, aquela coisa camp, aquela coisa exagerada e legal e bacana. E tem filmes que tem a história muito bacana, muito legal. Você fala, daí que tiraram essa história, daí que tiraram aquela história e tal. Então, esses são os que eu recomendo. Eu não vou recomendar 3 pontuais, porque são filmes que. Né? E eu Sim. sempre recomendo o Hellraiser, porque eu adoro o Hellraiser. assista Hellraiser. O 1. Os outros.
por sua conta e risco. Por sua... Não, é sério, Hellraiser tem 10 continuações. Caraca, Sério, bicho. 10 continuações. 10. Tá? 10 é um pouco assim, demais, né? É assim, um é bom, é muito bom. O 2 é bom. O 3 é legalzinho. Do 4 pra frente, você viu que saiu da tela. Engraçado, né? Que tem algumas franquias que são. Que a galera explora num nível, assim, coloca continuações e Você falou de Hellraiser, né? A gente tá falando de terror e tal. Mas me veio à cabeça Velozes e Furiosos, que tem tipo 40 filmes. Agora os carros voam, né? Meu Deus, cara, não tem mais nada pra contar lá. Acabou a história. Mas assim, é uma prática antiga. Se você for parar pra pensar, James Bond é uma franquia e tá no Perfeito. 22º filme. Bem colocado. Sabe? Não são todos que são bons. Sim. Todos são bons. Mas, não quer, assim, de novo, a continuação não é exatamente ruim. Sabe? Mas você tem alguma coisa boa na continuação. Sim. Não é porque tem 10 continuações que pode ser ruim. Mas no caso, às vezes, ele é ruim, sim. Ô, Rogério Saladino. Falta 5 para as 9, como eu disse. Eu tenho certeza absoluta que aí nessa tua estante aí atrás, ou na outra que tá do outro lado lá que você mostrou mais cedo, tem algum item mágico que te permite acelerar e desacelerar o espaço-tempo. Porque a última vez que você veio aqui... Aquele lá é um vira-tempo. Vira-tempo do Harry Potter. Eu tô procurando, mas eu não tenho ainda. Da última vez que você veio aqui, você falou por 5 minutos e eu olhei no relógio e tinha acabado o nosso horário. Tudo bem que hoje eu tenho que assumir, tenho que fazer a meia-culpa aqui, que obviamente eu atrasei meia hora. Mas independente do meu atraso, eu pisquei, nós falou de 3 coisas e acabou o tempo. Foi isso que eu vi. A gente não falou metade da pauta, né? A gente já tá falando um monte de coisa. Nada. Enfim, eu não vou ser bobo nem nada e já vou aproveitar, deixa que nós estamos online, que a galera tava aí batendo papo no chat, e já vou fazer o seguinte: o senhor já vai ser convidado para nós fazer uma parte 2 terror e continuar essa discussão. Beleza, por mim, sem problema nenhum. Eu não sei se reparou, eu consigo falar um pouquinho de terror, eu gosto de falar. Eu nem falei do filme recente de terror, do filme de terror do Jeans Assassino, do Sofá Assassino, nem falei nada. Sofá Assassino. Cara, aí nós estamos numa pira muito louca, né? Tem serviço de streaming, de Killer Sofa, Sofá Assassino. Meu Deus, cara. É ruim, tá? É ruim. É bom. Eu realmente não esperava que fosse spoiler. Bom. É ruim. Sensacional, galera. Mas assim, vamos ficar falando aí de temas. Eu sugiro da gente quebrar por tema, sabe? Tipo, terror dos anos 80, quadrinhos de terror. Porque aí, né, a gente fala bastante. Boa. Vamos setorizar, que aí dá pra gente expandir dentro do setor. Olha lá que beleza. E aí dá pra falar de vários nomes, aí eu posso citar mais gente, que é legal. Né? Por favor. Procure tal diretor, procure tal autor, isso é mais legal também. Maravilhoso, né? É um prazer inacreditável ter você aqui. Se você não tem clorofobia, vá assistir Palhaços Assassinos. Killer Claws for Outer Space, Palhaços Assassinos do Espaço Sideral, que é sensacional. Se você tem medo de palhaço, passa longe. Aí é melhor não, aí é melhor pular esse aí. Melhor não. Bom, ô Saladino, te agradeço demais pelo papo, pela mais uma aula que você deu aqui. Você já deu uma de RPG, obrigado. Agora você deu uma de terror. E com certeza vamos marcar mais vezes. Te agradeço demais, cara, pelo seu tempo, pela sua boa vontade, pela tua simpatia. Que é isso, cara. Obrigado demais. Eu agradeço pelo espaço para poder falar daquilo que eu simplesmente adoro, com uma audiência sensacional. E depois vou pegar quando eu sair em podcast, essas coisas, passar pro pessoal ouvir. Boa! Porque é muito divertido também. É isso. Galera, muito obrigado a todo mundo que apareceu aí, quem trocou uma ideia com nós, quem bateu um papo. Conforme eu costumo dizer aqui, eu não costumo agradecer o pessoal que chega, que deixa um follow e tal, para não interromper a nossa linha de raciocínio, mas muito obrigado. Sejam todos muito bem-vindos e saiba que aqui a gente joga RPG aqui também. Só deixando claro aqui que quando nós não estamos trazendo figuras maravilhosas como o Saladino para conversar, nós estamos jogando RPG
e jogando dado e, enfim, falando qualquer groselha, que essa é realmente nossa especialidade. Um dia aí eu vou combinar com você pra gente falar de Ravenloft. Só Ravenloft. Só Ravenloft. Por favor, tem que É, acontecer. Tem que acontecer essa parada porque você vai dar mais uma aula nesse caso sobre terror no RPG, especificamente no cenário, né? É eu vou fazer o pontual. povo passar vontade, vou ficar mostrando todas as aventuras que eu tenho. Você não começa com isso não, que senão você vai ter, nós vamos ter que jogar isso aí. Aí que vai ser o problema.